Fala pessoal, professor Rian, e vamos dar continuidade a um vídeo anterior que iniciamos com a resolução de questões da área de Química Analítica, principalmente para concursos de perícia criminal. A gente está batendo algumas questões, resolvendo as questões que mais caem, e dentro dessas questões a gente aproveita para revisar alguns conceitos, alguns fundamentos que vão ser importantes para a sua prova. Bacana? Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu aconselho que você volte lá. A gente já conversou sobre vários conceitos dados e que vão ser utilizados e aproveitados também para este vídeo e para os próximos que há de vir. Perfeito? Então, deixo também novamente o meu convite. Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se, ative as notificações. E toda vez que tiver um vídeo novo, você será avisado. Sem mais delongas, pau no burro, vamos trabalhar. Questão de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. A espectrofotometria é uma técnica analítica utilizada para a determinação de espécies químicas utilizando a luz. Essa técnica utiliza dos princípios propostos por Lambert e Beer lá no século XIX. No que se refere aos conhecimentos a respeito dessa técnica e considerando a lei de Lambert e Beer, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A lei de Beer é muito bem aceita para soluções concentradas. Filho, não é, tá? Qual é o erro aqui? É soluções concentradas. Por quê? Porque para você fazer medições no espectro ultravioleta visível, você precisa de soluções diluídas. Se você utilizar uma solução muito concentrada daquilo que você quer analisar, aquele gráfico ele vai estourar. O pico dele vai ficar alto a ponto de você não enxergar qual é o seu pico. Então, normalmente você faz diluições seriadas até chegar numa concentração onde o pico dele não estoure, não seja muito alta a absorbância. E aí você consegue trabalhar. Então, o erro da questão da alternativa é solução muito concentrada. Qual é a concentração que normalmente é trabalhada, professor? Normalmente se trabalha com a concentração de 0,01 miligramas. Perdão, concentração de 0,01 mols por litro. Perfeito? 0,01 mols por litro. Alternativa B. A absorbância é inversamente proporcional à concentração das espécies. Não. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assiste todo ele e você vai entender que essa alternativa aqui é uma baixaria, né? É até uma ofensa para quem está estudando. A absorbância, senhores, é diretamente proporcional à concentração. Quanto maior a concentração, maior a absorbância. Letra C. A absorbância de luz por uma espécie é diretamente proporcional à sua concentração. Perfeito, muito lindo. Alternativa correta. Letra D. A lei de Beer independe do comprimento do caminho óptico. Não, tá errado. Por quê? Eu não entrei aqui nesse mérito. Eu não entrei aqui nos detalhes da lei de Lambert e Beer, que na verdade são duas leis separadas. Era a lei de Lambert, a lei de Beer, depois juntou os seus dois. Eu passei para vocês no vídeo passado, né, na parte 1 da resolução dessas questões, eu mostrei para vocês que, na verdade, o que você precisa saber e levar é essa questão da absorbância ser diretamente proporcional à concentração. Mas tem um outro fator que pode determinar essa questão da absorbância. A distância, por exemplo, o espaço que vai ser percorrido por aquela onda. Perfeito? Ou seja, o caminho óptico que vai percorrer a onda. Isso também pode interferir na absorbância. Então, está errado porque depende sim do comprimento do caminho óptico. E letra E, não é possível analisar espécies não absorventes. Pessoal, aquela pessoa, né, aquele candidato que tem uma certa prática, talvez, ele vai conseguir resolver isso de forma mais simples. Agora, aquele outro candidato que só conhece a técnica de forma teórica e lendo de forma superficial, talvez pudesse ficar balançado aqui. Eu acho que só não vai ficar tão balançado porque a letra C é claramente a correta, né? Então, por que a letra E está errada? Porque, sim,
Se a substância é não absorvente, ela também pode ser analisada por espectro ultravioleta visível. É só fazer ela reagir com uma molécula que seja reagente. Aliás, uma molécula que seja absorvente. Então, o complexo formado, ele vai se tornar visível, ele vai ser capaz de absorver tanto na luz visível quanto na luz ultravioleta. Perfeito? Então, senhores, é possível sim analisar espécies não absorventes. É possível analisar espécies. E eu vou trazer daqui a pouco um exemplo disso. A detecção do ferro 3+. Você consegue fazer com que ele reaja e que o produto dessa reação consiga ser captado pelo espectrofotômetro ultravioleta visível. Perfeito? Guarda isso, tá? Interessantíssimo esse item. Espécies não absorventes também são detectadas no espectro ultravioleta visível. Com esse detalhe. Sexta questão. A espectroscopia molecular baseada na radiação ultravioleta visível e infravermelho é amplamente empregada na identificação e determinação de muitas espécies inorgânicas, orgânicas e bioquímicas. Indique a alternativa que apresenta a correta definição do termo cromóforo. Você já ouviu falar de cromóforo, senhores? Vamos lá, o que é um cromóforo? Eu vou logo na questão, no item correto, porque não tem muito o que discutir. Cromóforo, senhores, é um grupamento funcional da molécula responsável por absorver a radiação naquele comprimento de onda específico. Então, cromóforo, ele é um grupo funcional que absorve no ultravioleta ou no visível. Professor, uma molécula pode ter mais de um cromóforo? Pode. Da mesma forma que ela pode absorver em mais de um comprimento específico. Você pode ter vários picos de absorção, que significa que haverá ali vários grupamentos cromóforos. Perfeito? Então, o cromóforo, senhores, não é solvente. Cromóforo não é detector. Cromóforo são grupos funcionais orgânicos. Sabendo disso, você já elimina a letra A e a letra B. Letra C. Cromóforos são grupos funcionais orgânicos e inorgânicos insaturados, que absorvem no infravermelho, ultravioleta e visível. Aqui está errado por causa do inorgânico, senhores. Os cromóforos que absorvem no ultravioleta visível, eles normalmente, isso você tem que levar para sua prova. Guarde no fundo do seu ventrículo esquerdo essa informação. A absorção no ultravioleta visível, ela só se dá por causa de duplas ligações conjugadas. Quanto mais duplas ligações conjugadas a molécula apresentar, mais ela vai absorver no ultravioleta visível. Então, em regra, são por causa de duplas ligações. Se estiverem conjugadas, melhor ainda, tá? Então, assim, é um requisito para ela absorver no ultravioleta visível. E quem apresenta dupla conjugada é grupo funcional orgânico. Perfeito? Os cromóforos são grupos funcionais orgânicos saturados. Não. Acabei de falar. São insaturados. São insaturados. Perfeito? Tranquilo? Bacana. Guarda essa informação das duplas insaturadas conjugadas, tá? Informação muito relevante para a sua prova. Sétima questão. Vamos lá. Os métodos espectroscópicos de análise têm sido amplamente empregados para a elucidação de estruturas moleculares, bem como na determinação qualitativa e quantitativa de compostos orgânicos e inorgânicos. Sobre conceitos teóricos e aplicações dos métodos espectroscópicos, assinale a alternativa correta. Letra A. O material óptico de uma cubeta composto por vidro-silicato comum é completamente adequado para o uso da região ultravioleta visível. Opa. Anote isso. É uma informação bem relevante para você que vai fazer prova para perito criminal. Vidro-silicato, senhores, não é utilizado para análise no ultravioleta. Vidro-silicato não é utilizado para análise ultravioleta. Por quê? Porque o vidro absorve no ultravioleta. Então você não vai, se você colocar a sua amostra em uma cubeta de vidro para absorver no ultravioleta,
vai absorver a substância que você está analisando e vai absorver também a própria cubeta. Então, você concorda que vai ter uma absorção muito maior do que a correta, que seria somente pela substância? A cubeta ela vai interferir. Isso não pode acontecer. Então, cubeta interfere cubeta de vidro interfere na análise no ultravioleta. Professor, e eu utilizo cubeta de que tipo? De quartzo. Você utiliza cubeta de quartzo, perfeito? É uma cubeta mais cara, é uma cubeta mais sensível e normalmente é a cubeta padrão que você vai utilizar nas suas análises, perfeito? Até porque você normalmente vai trabalhar ali na região do ultravioleta. Então, a cubeta de quartzo é a mais apropriada, perfeito? Um detalhe importante, pode ser relevante para a sua prova, mas é um detalhe mais prático, tá? Sempre que você... Vou voltar aqui na imagem que tem a cubeta. Sempre que você tem a cubeta ela é formada de 4 lados, né? Você tem vendo aqui 4 faces dessa cubeta. Você concorda que a luz vai entrar por essa face e vai sair por essa, perfeito? É assim que ela vai entrar e ela vai sair. A luz ela é direcionada, ela não vai dar voltas. Ela vai entrar de um lado e vai sair no lado oposto, perfeito? Então, esses dois lados, essas duas faces, a que entra e a que sai, elas precisam estar perfeitamente limpas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não pode ter nenhuma partícula, nenhuma impureza, não pode ter gordura do seu dedo presente nessa região. Então, todos esses cuidados de ordem prática você tem que tomar na hora de analisar. Por quê? Porque se você bota o seu dedão aqui nessa região, que é onde vai passar a luz, a gordura que está presente aqui também pode absorver nesse comprimento de onda. E aí vai interferir no seu resultado. Então, o que é que você faz? Você limpa as faces de forma bem limpa, né? De forma bem cuidadosa, utilizando um papel ultra macio, né? Você vai no supermercado, compra um papel higiênico ultra macio, o mais caro que tiver no supermercado você compra, e você vai fazer essa limpeza cuidadosa. E em hipótese alguma você pode deixar arranhar essas faces de análise, né? Em hipótese alguma. Se tiver arranhada, professor, aí pode jogar essa cubeta fora e adquirir outra, porque vai interferir, perfeito? Então não pode estar arranhada, não pode estar suja, não pode ter nenhum interferente, perfeito? Voltando aqui. Letra B. Uma molécula em solução consegue absorver diferentes comprimentos de onda da região do ultravioleta visível, sendo que todos esses comprimentos de onda são absorvidos com a mesma intensidade. Não, tá errado. Por que está errado? Eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo como é que acontece a varredura em espectrofotômetro ultravioleta visível. Você faz passar pela sua amostra diferentes comprimentos de onda. E cada comprimento de onda vai ter uma absorção específica pelaquela molécula que você está analisando. Então, ou seja, os comprimentos de ondas não vão ser absorvidos com a mesma intensidade. Não. Haverá comprimentos de onda que a sua molécula vai absorver mais e haverá comprimentos de ondas que ela absorverá menos. Então, está errado. Letra C. No espectrofotômetro, nos espectrômetros infravermelho com transformada de Fourier, não é possível a detecção simultânea de todos os comprimentos de onda. Aqui já é o contrário do que eu expliquei no item anterior. Esse item também está errado. Por quê? Porque é possível, no infravermelho, você absorver em todos os comprimentos de onda ao mesmo tempo. O infravermelho, senhores, eu vou deixar para explicar em uma aula posterior. Ele vai demandar um pouco mais de explicações. Nessa aula eu estou querendo focar em espectrofotômetro ultravioleta visível. Mas para que você não fique curioso demais, né, e muito ansioso por essa informação, é interessante que você saiba que o infravermelho você pode, a molécula poderá e irá absorver em todos os comprimentos de onda, porque no infravermelho, ao irradiar nesse comprimento de onda do infra, as ligações da molécula vão absorver e vão refletir aquele comprimento de onda. As ligações que constroem as moléculas,
elas têm características vibracionais e rotacionais. E ao entrar em contato com esses comprimentos de ondas específicos do infravermelho, elas vão alterar as suas características e vão emitir também radiações, que vai ser detectada pelo equipamento. E assim você consegue determinar quais os tipos de ligação estão presentes naquela molécula. Perfeito? Então o item também está incorreto. Não fique ansioso. Daqui a pouco a gente lança a aula que vou explicar detalhadamente como é o funcionamento do infravermelho. Na letra D. Na espectroscopia de absorção atômica com ionização de chama, o espectro de um átomo é sempre igual ao do seu íon. Veja só, na espectroscopia de absorção atômica, senhores, que eu também vou explicar de forma mais detalhada em vídeos posteriores, você faz a sua amostra, que está em estado líquido, ser atomizada. Primeiro ela vai ser nebulizada para depois ser atomizada. E ao ser atomizada, ela vai receber essa radiação, que depois vai absorver essa radiação e o equipamento vai detectar essa diferença entre o que foi emitido e o que chegou no detector. Você percebe que a ideia é a mesma do espectrofotômetro. No final das contas, você vai medir a diferença entre a radiação que é emitida da radiação que chega no detector. Na absorção atômica também é a mesma coisa. A diferença é que na absorção atômica, você transforma a sua amostra. Você, entre aspas, queima a sua amostra. Até por isso, ela é mais utilizada para análise de compostos inorgânicos. Prioritariamente compostos inorgânicos. Por quê? Porque devido a essa ionização em altas temperaturas, você vai ter a volatilização de todo o líquido e você vai ter a decomposição de toda a matéria orgânica, ficando somente os compostos inorgânicos. Sabendo disso, você determina a capacidade dela de absorver aquela energia. A ideia é a mesma do espectro. Agora, concorda comigo que se um átomo metálico, né? Um átomo de metal, vou pegar a absorção atômica tradicional, tá? Sem ser a de plasma. A absorção atômica tradicional, que analisa íons, que analisa elementos metálicos. Você tem um íon. Você tem o elemento, o átomo metálico, e você tem o íon dele. Esse íon, ele tem um elétron a mais ou ele tem um elétron a menos. E a presença desse elétron a mais ou a menos vai determinar uma diferença de absorção naquele comprimento de onda. Pegou? Então, somente a presença ou a ausência de um elétron, em comparação ao seu estado neutro, já determina uma diferença de absorção. Então, a alternativa também estará errada por esse aspecto. Porque ele não vai ser sempre igual, tá? Não vai ser sempre igual. Vai ser diferente. E o último item, só sobrou ele, então ela é correta, né? Por eliminação, mas vamos lá. O ferro 2+, reage com a 1,10 fenatrolina, ou ofenatrolina, formando um complexo colorido, o qual possibilita sua detecção na região do ultravioleta visível. Senhores, vocês lembram que a gente falou em uma questão anterior? E aí eu não vou lembrar se é nesse vídeo ou no vídeo anterior, tá? Mas aí você assiste o vídeo anterior também. Mas a gente falou sobre uma questão onde uma das alternativas falava que o ultravioleta ultravioleta visível só era utilizado para substâncias absorventes. E eu disse que estava errado, porque substâncias não absorventes no ultravioleta ou visível também poderiam ser detectadas por esse método. É justamente nesse exemplo aqui que eu confirmo aquilo que eu falei. O ferro 2+, ele não absorve no ultravioleta e visível. Mas eu consigo detectar ferro 2+, por espectrofotometria ultravioleta visível? Consigo. E como é que eu faço isso? Eu coloco ele para reagir com essa substância, a ofenatrolina. E aí o complexo formado, ele vai ter uma coloração que vai absorver no visível e você consegue quantificar, então, fazendo essa correlação, quantificar o ferro 2+. Perfeito? Questãozinha boa para ser discutida. Próxima questão. As espectrometrias de massa atômica e molecular são métodos amplamente utilizados por suas vantagens em relação à espectrometria óptica. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Aqui eu já vou entrar um pouco
Perdão, não vou nem entrar tanto, tá? É mais para melar o seu cérebro para que você já vá entrando em contato com outros métodos analíticos, mas sempre comparando com a espectrofotometria ultravioleta visível, que é o foco da nossa aula. Então, letra A espectrometria de massa é um método analítico não quantitativo. Veja só, se você é um candidato que está estudando de forma superficial, você pode marcar logo de cara essa alternativa como correta. Mas cuidado. Por quê? Porque, de fato, esse não é o principal objetivo da espectrometria de massa. Não é quantificar. Espectrometria de massa, ela foi desenvolvida e ela é aplicada prioritariamente para a identificação de moléculas. Então é para uma característica qualitativa, para uma análise qualitativa. Eu quero saber que molécula é aquela, eu submeto ela a uma análise por espectrômetro de massa. Porém, senhores, é possível sim quantificar uma molécula utilizando espectrometria de massa. É possível, perfeito? Então a alternativa está errada porque ele disse que não é possível. E é possível você quantificar por espectrometria de massa. A gente ainda vai ter uma aula onde eu vou abordar os detalhes dessa técnica com vocês. Oitava questão, letra B. Os métodos espectrofotométricos são pouco aplicáveis a sistemas orgânicos e inorgânicos. Pô, aí tá de sacanagem, né? Muito pelo contrário, são altamente aplicados. Até por isso, até para isso eles servem. Então, está errado. Letra C. A espectrofotometria no ultravioleta é visível e tem uma ampla aplicação em análises qualitativas e visível. Essa alternativa está errada. Por quê? Porque ela diz que a espectrometria no ultravioleta ela é visível? Não, eu já mostrei no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta lá no primeiro vídeo. Já mostrei para vocês que o ultravioleta ele está fora do comprimento, né? A faixa do ultravioleta ela está fora do comprimento da faixa visível. Perfeito? Então são duas faixas separadas. Separadas, eu digo, separadas para fins didáticos, né? Mas são duas faixas diferentes, a faixa do ultravioleta e a faixa do visível. Então, não, tá? E a sua aplicação ampla, ela não está na propriedade qualitativa, e sim na quantitativa. Você usa essa técnica para quantificar, para saber a quantidade daquilo que você está analisando. Então, normalmente, ela é aplicada quando você já conhece aquilo que você está analisando. Quando você já conhece aquilo que você está analisando e quer saber quanto que está presente naquela solução, naquela sua amostra. Então, para isso que você utiliza essa técnica. Letra D, senhores. As moléculas orgânicas, inorgânicas e biológicas podem ser estudadas pela espectrometria de massa. Perfeito, tranquilo e lindo. Letra E, por último, a água é sempre o solvente de escolha para análises de espectrometria no ultravioleta, né? Veja só, senhores, se vocês assistirem todos os vídeos que já estão no canal, vocês vão perceber que de forma recorrente eu chamo a atenção dos senhores por seguinte aspecto. Quando tiver uma partícula na alternativa, uma partícula muito generalista ou então uma partícula negativa, você já fica desconfiado com aquela alternativa, né? Ou seja, quando você vê a palavra sempre, somente, só, ou então a palavra não, nunca, isso já vai fazer você ficar com o pé atrás. Não quer dizer que já está errada de cara, pelo amor de Deus, mas você já vai ficar com o pé atrás. É o que acontece. A água é sempre o solvente de escolha? Pelo amor de Deus. Negativo. Por quê? Porque muitas substâncias analisadas no espectro ultravioleta visível, elas não são solúveis em água. E veja só, para você analisar no espectro ultravioleta visível, a substância que você quer analisar precisa estar 100% solubilizada. Professor, e se tiver em suspensão? Se tiver em suspensão já vai dar errado, porque a partícula em suspensão já vai absorver. Concorda? Então ela tem que estar perfeitamente solubilizada, 100% solubilizada. E a água, por mais que ela seja o solvente universal, ela não vai solubilizar todas as moléculas. Então, normalmente você faz uso de outros solventes orgânicos, etanol, metanol,
dentre outros. Então, a água nem sempre é o solvente de escolha para análise no espectrofotômetro ultravioleta. Guarda essa informação, extremamente relevante. Nona questão. A absorção molecular na região ultravioleta e do visível depende da estrutura eletrônica da molécula. Com base na técnica apresentada, é incorreto afirmar. Senhores, sempre que você lidar com uma questão dessa característica, onde ele pede a alternativa incorreta, você redobre a sua atenção. Por quê? Porque normalmente o avaliador aqui, ele faz o seguinte, ele pega as 5 alternativas, ele pega, copia e cola de algum lugar. E uma delas, que é a alternativa errada, que é a que ele quer que você não marque, né, porque ele quer que você erre, mas a alternativa errada, ele pega e muda uma palavra. Então, é uma questão extremamente, é um modelo de questão extremamente, onde exige um extremo cuidado por parte do candidato. Porque qualquer palavra pode ser a palavra que vai transformar aquela alternativa em errado. Perfeito? Então, vamos ler com muita calma cada uma das alternativas. Letra A. Quanto menor for o número de ligações insaturadas conjugadas que o composto contém, mais longo será o comprimento de onda no qual ela absorve a luz. Negativo, senhores. Por quê? Porque eu disse para vocês que a absorção do ultravioleta visível está diretamente relacionada com a quantidade de duplas conjugadas que aquela molécula apresenta. Ou seja, com a quantidade de insaturações que aquela molécula apresenta. Então, se eu tenho muitas insaturações, o comprimento de onda ele não vai ser o mais longo possível. Não vai ser um comprimento de onda de uma radiação de rádio, por exemplo, de uma frequência de rádio. Não. Se eu tenho muitas ligações insaturadas, isso é bom para a minha análise. Isso é positivo. Então, ele vai absorver também no ultravioleta e no visível. Então, aqui a gente já encontrou a alternativa incorreta, tá? A gente já encontrou a alternativa incorreta. Mas vamos passar pelas demais, que apesar de estarem corretas, nos fornecem informações interessantes. O cromóforo é o grupo insaturado covalente, é um grupo insaturado covalente responsável pela absorção eletrônica. São exemplos de grupos cromóforos, duplas ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio ou NO2. Perfeito, tá? A gente já falou em momentos anteriores que o cromóforo é uma parte da molécula responsável pela absorção daquela radiação. A absorção daquela radiação que vai se dar por causa de insaturações, de duplas ligações. O solvente escolhido tem que ser transparente na gama de comprimentos de onda do espectro. Perfeito também. Por quê? Porque o solvente que você escolher para dissolver, para diluir, para solubilizar a sua molécula, esse solvente não pode absorver a radiação que você está emitindo sobre ele, porque senão sua análise vai estar errada. Você não vai saber diferenciar depois o que é que foi absorvido pela molécula e o que foi absorvido pelo solvente. Então, o solvente ele tem que ser inerte nesse aspecto. Ele não pode nem interagir com a molécula dissolvida, ele não pode reagir com a molécula que você está dissolvendo, como também não pode absorver a energia. Perfeito? Letra D. Um dos usos mais conhecidos da espectroscopia ultravioleta visível se relaciona com a determinação de concentração de uma amostra desconhecida. Perfeito? Foi aquilo que a gente tanto falou desde o vídeo anterior. E letra E. O comprimento de onda usado para análise é normalmente o lambda máximo. Perfeito, tá? Você faz uma varredura e o pico máximo que você observar dessa varredura é o comprimento de onda que você utiliza para análises posteriores. Perfeito? Vamos lá para a 10ª questão, CESP, Polícia Civil. Sprays de ninidrina têm sido utilizados por peritos criminais para auxiliar na visualização de impressões digitais. A ninidrina reage com aminoácidos da impressão digital e forma um produto azul-violeta, denominado púrpura de Riemann, que revela a impressão digital quando iluminada. A partir dessa informação, julgue o quesito abaixo. Bem interessante essa questão, bem contextualizada, inclusive a própria questão já traz a reação
de formação do púrpura de Riemann, que é a ligação, né, a reação entre a ninhidrina, que é um reagente papiloscópico utilizado para análises papiloscópicas, para detecção de impressões digitais. Essa reação da ninhidrina com os aminoácidos presentes, por exemplo, quando você entra em contato com alguma superfície. Você deixa parte desses aminoácidos junto com lipídios, né, que são as secreções produzidas pela pele humana. Ok? Mas o interessante é que, por mais que ele coloque as reações lá, ele não pede para você julgar em cima dessas reações. Olha só a afirmativa que ele faz. A púrpura de Riemann pode ser analisado por espectroscopia na absorção do ultravioleta visível, com comprimento de onda de absorção na região do espectro visível. Questão boa. Por quê? Porque se você já assistiu o vídeo passado e se você está anotando tudo que eu estou falando nesse vídeo, você já pegou a sacada dessa questão. Qual é a cor da púrpura de Riemann? É uma cor púrpura. É uma cor azul violácea. Ou seja, tem cor. Se tem cor, absorve no visível. Pronto, matou a questão. Se tem cor, senhores, vai absorver no visível. Se tem cor, absorve no visível. Perfeito? Então, está correto. Ok? E a última questão para a gente discutir e finalizar esse bloco inicial de espectrofotometria ultravioleta vai ser: a espectroscopia eletrônica talvez seja a mais antiga e mais difundida técnica de investigação e análise espectroscópica. Sobre esta técnica, é correto afirmar que, vamos lá, item número 1. Pela relação de Lambert-Lee, a transmitância é a relação entre a luz incidente e a luz emergente. Seguindo a fórmula, luz incidente vezes sobre luz emergente sobre luz incidente vezes 100. Podemos afirmar, então, que se a transmitância for de 100%, nenhuma absorção de fótons foi realizada. Vamos lá, vamos desenhar isso aqui para você. Você tem a fonte que vai emitir, tem um comprimento de onda específico. Você tem a sua amostra aqui na cubetinha, né? E aí você tem o detector. O que foi que ele disse na questão? Ele disse que você tem uma luz emergente e uma luz incidente. A luz incidente é essa aqui que entra e a luz emergente é aquela que sai. E vai ficar uma parte aqui, que vai ser absorvida pelas moléculas presentes na sua amostra, diluídas na sua amostra, perfeito? Solubilizadas lá. Então, o que é que ele está perguntando? Ele está perguntando sobre a transmitância. Ou seja, o que é que vai ser transmitido, senhores? O que é que vai ser transmitido e vai chegar no detector? Se a transmitância, senhores, for de 100%, eu te pergunto, alguma coisa foi absorvida? Não. Se a transmitância é de 100%, quer dizer que a radiação emergente, a luz emergente, é igual àquela que incidiu. Ou seja, passou reto, nada ficou. Tudo foi transmitido. Ou seja, a absorção é de 0%. É isso que ele quer que você entenda. Primeiro, que a absorbância, ela é inversa à transmitância. Quanto maior a absorbância, menor a transmitância. Isso faz sentido, né? Quanto mais ele absorver, menos ele vai liberar, deixar chegar no detector. E o contrário também. Quanto menos ele absorver, mais vai chegar no detector. Então, a alternativa está correta. Segundo item, a curva analítica ou curva de calibração é um gráfico da absorbância versus transmitância. Opa, para, isso aqui já é baixaria. Curva analítica ou curva de calibração, eu já falei para os senhores que é a curva entre a absorbância e a concentração, que vai te fornecer aquela reta, né? Lembra? A gente falou disso já. Vai te fornecer essa reta. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volte lá e assista.
Essa curva de calibração também poderá ser dada através de transmitância. Transmitância com concentração. De qualquer forma, é um gráfico entre absorvância versus concentração. Então, o item está errado. Terceiro item. Os átomos em uma molécula que estão em constante oscilação em torno de suas posições médias. Comprimentos e ondas e ângulos de ligação estão em constante variação devido a esta vibração. Uma molécula absorve a radiação infravermelha quando a vibração dos átomos produz um campo elétrico de mesma frequência que a luz infravermelha incidente. Isso aqui, senhores, está correto. Eu não vou entrar em maiores detalhes porque a gente vai explicar isso em uma aula posterior. Mas ela está correta. Se você quiser, para o vídeo, anota o que está escrito nesse enunciado, porque está perfeito, tá? A radiação infravermelha, ela vai encontrar não a molécula por si só, toda, né? Ela vai procurar cada uma das ligações daquela molécula. E na hora que ela pegar uma ligação que está na mesma frequência da onda que foi emitida, ela vai identificar, opa, essa ligação aqui, ela tem uma vibração compatível à minha, deu match, então ela vai detectar isso. E assim eu consigo definir os tipos de ligações que estão presentes na molécula, perfeito? E a última alternativa, item 4, os princípios da lei de Lambert-B verificam que a representação da absorvância de um sistema absorvente em função da concentração molar da espécie absorvente deve ser uma linha reta. Opa, olha só aqui como essa alternativa ela foi covarde. Por quê? Porque o aluno que estudou de forma mais superficial, ele já pode ir marcando como correto. E não é, tá? Por quê? Porque ele não vai te fornecer uma linha reta. Não é. Ele vai te fornecer uma linearidade. Você vai ter pontos dessa curva de calibração e nesses pontos você faz uma regressão linear, ou seja, você constrói uma reta hipotética que mais aproxima esses pontos da construção da sua curva de calibração. Como assim, professor? Você tem aqui a curva, você tem as concentrações e cada concentração dessa tem a absorvância, perfeito? Esses pontos, eles não vão formar uma reta perfeita. Por quê? Porque de forma... Aliás, na teoria poderia até formar, mas do ponto de vista prático nunca vai ser perfeito, nunca vai ser uma reta perfeita. Não, eles vão estar próximos a uma reta. Eles vão estar lineares. Vão estar próximos a uma reta. Porém, eles não vão ser uma reta. Professor, e como é que eu sei então se a minha reta está reta? Ou se ela se aproxima de uma reta? Você faz lá o coeficiente de regressão linear, o r ao quadrado. Quanto mais próximo esse valor que você calcula estiver de 1, mais reta é a sua reta. Então, normalmente, numa curva de calibração, é desejável que você tenha pelo menos 2 noves depois da vírgula. Ok? Então, quanto mais 9 você tiver, mais reta está, ou seja, mais alinhado vai estar esses pontos que você analisou. Perfeito? Então, a alternativa está errada. Errada. Sabendo disso, alternativas corretas, a alternativa 1 e a alternativa 3. Perfeito, pessoal? Então, assim nós damos por encerrado esse primeiro momento, né, que foi dividido em 2 aulas sobre espectrofotometria no ultravioleta e visível. E se você gostou da aula, inscreva-se no meu canal, dê o like, deixe seus comentários, pode ser dúvida, sugestão, comentários, elogios, e siga-me nas redes sociais também, para que você seja sempre informado quando tiver uma aula nova disponível. Bacana? Continue firme nos seus estudos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!